Olá, seja bem-vindo a mais uma das nossas dicas culturais. É interessante observar o que ocorre com as polêmicas, que frequentemente nos ensinam mais do que aquilo que é o consenso. Um grande escritor brasileiro, dramaturgo, isto é, o autor de teatro contemporâneo Nelson Rodrigues, já dizia numa frase muito citada que toda unanimidade é burra. Às vezes é preciso da discordância, do dissenso, é preciso da polêmica para que nós possamos contrapor pontos de vista e chegar a uma opinião mais equilibrada que leve em conta os diferentes aspectos que a realidade tem em cada discussão. Uma destas discussões interessantes é justamente aquela que se refere a uma declaração do cantor e compositor Chico Buarque de Holanda. Em uma manifestação que fez no documentário Canto Livre, de Nara Leão, que estreou recentemente pela Globoplay, Chico Buarque diz que não vai mais cantar a música que compôs nos anos 1960, Com Açúcar, com Afeto. E diz que decidiu não fazê-lo porque a canção que foi encomendada por Nara Leão, grande cantora e grande intérprete da MPB, e que foi gravada por ela em 1967, no disco Vento da Terra, é uma canção que, segundo Chico, recebeu críticas das feministas, críticas com as quais ele concorda, pelo fato de mostrar em sua letra uma mulher que fala que faz tudo pelo marido, que sai de casa dizendo que vai trabalhar, mas que aproveita, como dizemos, na boa vida, que aproveita na farra, entre aspas, todo o seu dia com os amigos e volta à noite pedindo perdão, esperando ser perdoado, e ela perdoa e faz com açúcar e com afeto o doce predileto do marido, tentando mantê-lo em casa. As críticas das feministas, segundo se deduz da fala de Chico Buarque, estão relacionadas a esse papel submisso que a mulher tem dentro desta letra, a essa maneira de ela se posicionar no relacionamento que não contribui em nada, muito antes, pelo contrário, prejudica a dignidade da mulher, tal como ela é entendida atualmente. Chico Buarque, então, diz que não vai mais cantar essa canção em seus shows, embora ela aí esteja gravada e difundida, e diz que Nara Leão, se estivesse viva, ela faleceu em 1989, também não iria mais querer cantá-la. Isso gerou uma série de manifestações, algumas pessoas estão a favor daquilo que Chico Buarque anunciou, outras estão contrárias. O que nós precisamos entender e que me parece mais interessante é que essa é uma questão de literatura, essa é uma questão de interpretação textual. De fato, a letra de Com Açúcar, com Afeto, divulgada em 1967, fala de uma mulher que é submissa, de uma mulher que aceita do marido algo que não é um tratamento adequado. O que nós julgamos hoje que esteja muito distante daquilo que parece adequado, mas que, afinal de contas, quando bem vistas as coisas, foi inadequado a vida inteira e em todos os locais. Um tratamento desrespeitoso, um tratamento que desvaloriza a mulher. Entretanto, é preciso que nós nos lembremos de algumas questões que parecem ter sido levantadas por alguns comentaristas, por alguns articulistas que escreveram sobre a recente decisão de Chico Buarque ao não cantar mais a música. Um dos argumentos muito interessantes que provam que estão erradas as pessoas que tentam o cancelamento da canção, estão erradas as pessoas que tentam, de fato, fazer com que ela não mais apareça e pressionar o cantor e compositor Chico Buarque. Estão erradas essas pessoas, entre outros argumentos que foram mostrados e que eu julgo dignos de serem trazidos aqui, em primeiro lugar, porque nós temos aí uma questão de eu lírico. A expressão eu lírico é da teoria dos estudos literários e significa aquela voz que, por exemplo, num poema ou numa letra de canção, que é tecnicamente um poema, diz o texto. Ora, o texto de Com Açúcar, com Afeto é dito em primeira pessoa, é a mulher que conta a vida que tem. Às vezes faz até ironia, ela própria diz qual o quê, ou seja, não acredito nas desculpas dele. Mas é uma mulher autoconsciente. Isso precisa ser levado em conta. Chico Buarque não compôs uma letra em que um homem fala que a mulher deveria aceitar aquilo. Ele coloca uma mulher lamentando-se do fato de que não tem o marido tão atencioso que ela gostaria de ter. Essa seria a questão. Portanto, aí nós temos uma distinção entre Chico Buarque e o eu lírico. Aquela voz que fala no poema, aquela voz que fala na canção não é a voz do autor. Há uma separação entre o autor e o compositor. Se todos os compositores e se todos os poetas vivessem tudo aquilo que colocam no papel, assim como todos os ficcionistas vivessem todos os detalhes de todas as histórias que escreveram, nós teríamos pessoas sobre-humanas.
Isso seria absolutamente impensável e impossível. Não, há uma diferença muito clara entre o Chico Buarque, cidadão que, aliás, é bastante afinado com as pautas de defesa das mulheres e a vida inteira foi, e aquilo que é o eu lírico. Não fazer essa distinção é pobreza de interpretação, é pobreza de teoria literária, mas é pobreza de bom senso, porque todas as pessoas com ou sem noção teórica sabem que o eu lírico não precisa expressar aquilo que é a vida do seu autor, assim como o narrador de uma obra de ficção também não a expressa. Mas há outra coisa importante que precisaria ser dita. É a abordagem que o desprezo masculino pela mulher tem na canção. A questão é tão interessante que precisaria ser discutida com uma lembrança. A lembrança de que Com Açúcar com Afeto, como se divulgou amplamente nos últimos dias, não foi escrita porque Chico Buarque quis escrevê-la. Foi escrita porque Nara Leão, a grande musa da Bossa Nova, a grande musa da MPB durante um bom período, pediu que Chico Buarque a escrevesse para ela e fez uma encomenda específica dizendo que queria uma canção como outras que cantava da MPB, que tratassem de uma mulher que sofre e que não é tão bem tratada quanto poderia pelo seu marido, pelo seu companheiro. Portanto, Chico Buarque, o que fez aí, quando fez Com Açúcar com Afeto, foi de fato atender a um pedido de Nara Leão, que gravou a canção que se transformou num estrondoso sucesso. Essa é uma situação interessante. Por que Nara Leão, que era bem posicionada politicamente, que se estivesse entre nós, acredito, seria uma defensora das pautas femininas, pediu que Chico fizesse uma letra em que a mulher é subalterna? Porque, obviamente, para quem leu a letra de Com Açúcar com Afeto, ela queria denunciar esta situação. Mas denunciá-la de uma forma sofisticada, denunciá-la mostrando que a mulher, às vezes, sabe que está vivendo uma situação abusiva e não sai dela por falta de força. Nós precisamos distinguir entre uma letra que faz apologia do machismo, que é algo lamentável, tanto o machismo quanto a letra, de uma letra que denuncia o machismo. Nós precisamos distinguir na obra poética e na obra de ficção entre algo que retrata uma agressão e aquilo que é uma apologia da agressão. As obras de arte, sejam elas literárias, cinematográficas, sejam elas musicais e de todos os outros tipos que possa haver, são obras que denunciam situações sociais injustas. Nós sabemos que esta é uma das funções mais importantes da arte, embora não seja a única. Nós sabemos que isso acontece com muita frequência, quando, para ficar mais fácil a comparação, uma telenovela global denuncia a pedofilia, denuncia a agressão da mulher, ela não está fazendo apologia da agressão à mulher ou da pedofilia. Ela está retratando o que infelizmente acontece para sensibilizar as pessoas. Foi isso, obviamente, o que se deu no caso de Nara Leão. Ela queria uma letra que tentasse sensibilizar as mulheres para o fato de que muitas vezes elas se dão conta de que não estão sendo tão bem tratadas assim pelos parceiros quanto poderiam estar e, entretanto, não reagem. Entretanto, perdoam indefinidamente. É essa a questão que se coloca em Com Açúcar com Afeto. Se nós começarmos a tentar cancelar, a proibir a circulação ou a atacar todas as obras de arte que mostram situações desfavoráveis, vamos chegar a uma infantilização da arte, em que só se retratam coisas boas. Ou só se xingam as pessoas de maneira politicamente correta. Ninguém precisa ferir o politicamente correto, ninguém fere efetivamente. O politicamente correto, esse nosso sentimento tão peculiar deste tempo em que vivemos, quando lê uma obra que denuncia o racismo, quando lê uma obra que denuncia o machismo, a transfobia, a homofobia e tantas outras formas que eu diria que hoje são muito combatidas de mentalidade intolerante, de mentalidade preconceituosa. É burrice intelectual dizer que Com Açúcar com Afeto não deveria ser cantada. Respeito Chico Buarque, como aliás, não se pode deixar de respeitar alguém que decide não mais incluir alguma coisa no seu repertório. Mas entendo que as pessoas que estão dizendo e aplaudindo que ele não deveria fazer isso não têm noção de eu lírico, não têm noção que aquela voz que fala não se confunde com a voz do autor e que a situação ruim retratada não está ali enaltecida, não está sendo apresentada como boa, ela está sendo apresentada como uma denúncia. De onde veio, então, a raiz desse problema? Veio de uma deficiência de leitura literária, da falta de capacidade de leitura literária, de entender o papel que a arte cumpre. Isso me parece o mais importante. Nós temos aí uma questão que, embora não pareça, é essencialmente uma questão de literatura, é essencialmente uma questão de arte, de estética, que é a parte dos estudos da filosofia e da linguagem que trata das criações literárias. O que nós temos aí é uma falta de educação, quando pessoas não são capazes de distinguir uma obra que denuncia uma situação ruim de outra obra que enaltece uma situação ruim. O que nós temos aí, em sentido mais amplo, é falta de educação.